Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2018, 31ª rodada. Nesse final de semana, domingo não tem jogo porque é eleição, segundo turno das eleições aqui no Brasil, então teremos jogos sexta, sábado e segunda-feira. Na sexta-feira teremos 2 jogos, então é um desses jogos que vamos falar. Vamos falar do jogo aqui no nosso pré-jogo, resenha com Magalhães, falar do jogo entre Vasco da Gama e Internacional. Mas desta vez vamos falar do Vasco da Gama, do Vascão da Gama, que joga em casa, desesperadamente precisando de vitória. Desesperadamente. Cara, é triste, é muito triste. É muito triste. A gente vê os clubes cariocas nessa situação, o que os dirigentes fizeram com os clubes aqui do Rio. Temos 2 times na parte de baixo da tabela, correndo riscos grandiosos de rebaixamento. O Vasco ainda pior do que o Botafogo. A situação do Vasco está se chegando ao desespero. Primeiro que não vem jogando bem. O primeiro ponto. Não vem jogando bem. Fez aquela partida contra o Cruzeiro, ganhamos do Cruzeiro, pá, coisa e tal, legal. Falei, calma, jogou fora de casa, perdeu. Aí, me tem o jogo do Ceará. O Ceará me ganha do Cruzeiro fora de casa. Ceará passa o Vasco. O Vasco agora está em 15º lugar, com 34 pontos. 1 ponto à frente do Vitória. E tem o América Mineiro atrás dele. Se o Vitória me ganha, o Vitória vai jogar antes do Vasco. Joga em casa contra o São Paulo. Se o Vitória me ganha, deixa eu ver aqui, o Vitória tem 33 pontos. Se o Vitória empatar, e o Vasco não ganhar, o Vasco perder, o Vitória passa o Vasco. Fica com o mesmo número de pontos e passa o Vasco. O Vasco não tem outra alternativa. O empate pro Vasco é horroroso. O Vasco não tem alternativa, tem que ganhar. O Vasco tem que ganhar. O Vasco ganhando vai ter 37 pontos, dá um alívio, não entra mais uma semana no rebaixamento, mas tem que ganhar. Mas o problema é que o time do Vasco não vem jogando bem, filho. Não vem jogando bem. O time do Vasco não tem criação. O criador do Vasco é o Fabrício, cara. Ele fez um gol ali, fez outro gol aqui, mas o que ele entrega pro time? O time é muito... Com todo respeito ao Fabrício, todo respeito à história do Vasco, mas o Fabrício no meio campo de criação, cara. Cara, Porque eu não consigo, eu não sou torcedor do Vasco, tô analisando aqui, mas eu fico pensando nos times anteriores do Vasco, meu amigo vascaíno. Eu fico imaginando o Fabrício de criação no meio campo do Vasco. Cara. O Vasco, eu vou falar, assim, tivemos o Giovani, baixinho, Bismarck, ali na criação, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano ali no meio. Cara, aí você fica pensando, pelo amor de Deus, como é que faz? Mas esse é o Vasco. E além do outro detalhe, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco vai jogar contra o Internacional, que está brigando pelo título. É um time que tem um contra-ataque muito forte, uma defesa bem sólida. Um time melhor do que o do Vasco. O Vasco tem que ganhar, o empate é ruim. Então o Vasco vai ter que ir para frente. Vai para frente, vai dar espaço. Tudo bem que ele não tem o Leandro Damião, não tem o Pote que tem velocidade. Mas vai botar o Rossi que tem velocidade. Tem o Patrick que tem velocidade. Tem o D'Alessandro, que é o meio campo de criação que ia cair nesse time do Vasco como uma luva. O D'Alessandro ali. Tem o meio campo que marca, mas sabe tocar a bola. O time do Vasco pela escalação vai um time com 3 volantes. Com o Fabrício na criação, Pikachu e Maxi Lopes, aí fica dependendo do momento inspirado do Maxi Lopes e de alguns momentos de redenção do Fabrício, ou que o Pikachu reapareça, porque os 3 jogadores de meio campo são de marcação. O Vasco deve vir para esse jogo com Fernando Miguel, Luiz Gustavo na lateral direita. Ele não é lateral, ele é zagueiro. Mas faz um bom trabalho defensivo. Ofensivamente, não é a dele.
mas ele sabe marcar, mas o Vasco precisa ganhar. Mas o Wesley, Castanha e Ramon sobe, mas vai ficar torto. Se só subir ele, o time vai ficar torto. E é isso que acontece com o Vasco, o time fica torto, porque o time ataca muito pelo lado esquerdo, com o Fabrício e com o Ramon. Lado direito, o Pikachu tenta, né, sozinho ali, fazer alguma coisa. Aí de sábado, volante, William Maranhão, volante, Andrei, volante. O Andrei até chega bem, bate muito bem de fora da área, mas é volante. Não tem nenhum cara de criação ali para virar uma bola, fazer alguma coisa diferente. O André é mau jogador? Não é. Mas não é o cara que bota a bola debaixo do braço e fala comigo. Nem o William Maranhão, muito menos de sábado. Aí tem na frente o Pikachu de um lado e o Fabrício do outro, que é o cara que tenta criar junto com o Pikachu ali, tenta criar, mas não tem esse cara. E vai o Maxi Lopes na frente. Com essa escalação, muito. Com medo de tomar gol, que o Vasco toma muito gol. Entendo o Valentim. Não precisa ganhar, bicho. Precisa ganhar. Vai ter que ir pra cima. Não tem qualidade para isso esse time. Para ir para cima, para tocar a bola, fazer a bola girar de um lado pro outro, fazer o Internacional correr atrás do Vasco. Não tem qualidade para isso. Mas vai ter que dar um jeito, vai ter que se reinventar. Vai ter que ir na força. O Vasco vai ter... Na qualidade não dá. Na qualidade não dá. Mas tem que ir na força. Vai ter que ir na vontade. Impulsionando. A torcida ajudando. Vai ter que ser assim que o Vasco vai tentar se livrar do rebaixamento. Porque não vai ser fácil, meu amigo torcedor vascaíno. Cara, eu falo isso chateado. Não vai ser fácil, porque os jogos do Vasco daqui para frente são muito complicados. Muito complicados. Todos os jogos do Vasco daqui para o final são muito complicados. Ele não pega nenhum jogo mais ou menos. Todos os jogos serão muito complicados para o Vasco. E os times que ele vai jogar é muito complicado também. Na maioria das vezes, os times que o Vasco vai jogar, o time é melhor do que o do Vasco. Então, ele vai jogar contra o Internacional precisando ganhar. Tomando cuidado com o contra-ataque do Inter. O contra-ataque do Inter é mortal. O Inter é um dos times que tem um contra-ataque mais forte. Então o Vasco tem que atacar e tomar cuidado para não tomar um contra-ataque. Mas se o Vasco quiser ganhar o jogo, ele tem que entrar dentro do campo do Internacional. Então fica quase que impossível ele não dar o contra-ataque. Porque se ele não fizer isso, se ele atacar com 3 ou 4 jogadores, ele não vai chegar na área do Inter. A não ser que o Vasco jogue todo atrás e dê a bola pro Inter atacar. E o Vasco sai no contra-ataque. Pô, vai fazer isso dentro de casa? A torcida não vai aceitar. A torcida vai empurrar o Vasco para cima. E necessariamente o Vasco vai acabar dando contra-ataque. Não tem jeito, o Vasco tem que se expor, tem que ir para cima. Tem que ir pra cima, porque tem que ganhar. Porque, meu amigo, torcedor do Vasco, como é que o Vasco tem que ganhar? Onde é o ponto que o Vasco pode aproveitar? O Vasco tem que aproveitar em cima do Iago, que é o lateral do Inter, e do Fabiano, que é o lateral do Inter. Esses são os pontos que o Vasco tem que atacar, os dois laterais. Só que o Vasco não tem jogadores de habilidade para partir para dentro deles. Pikachu, bom jogador, mas não é aquele jogador livre, solto, encardido, que parte, cava a falta. Ele até faz isso, mas tem que ter espaço. O Fabrício muito menos, nem o Ramon. Então, mas o Vasco tem que explorar as laterais. Para o Vasco conseguir ganhar esse jogo, o Vasco tem que explorar as laterais. Não falo mais nada, não é pelo meio, que pelo meio o Vasco não vai conseguir. Porque o time do Vasco no meio marca mais do que cria. Então não vai ser por ali, vai ter que ser por as laterais. Então o Vasco tem que explorar o jogo em cima do Iago e o jogo em cima do Fabiano. Em cima deles, o Vasco pode ganhar esse jogo em cima do Inter. E o Vasco tem que ganhar, meu amigo torcedor do Vasco. Por quê? Se você, meu amigo torcedor do Vasco, ainda não sabe, o Vasco joga com o Inter. Na próxima rodada, ele tem um clássico contra o Fluminense. Clássico. Depois ele joga contra o Grêmio fora de casa. Ah, Magalhães, mas se o Grêmio estiver na final da Libertadores? Pode estar na final da Libertadores. Pode estar. Pode estar. Concordo que pode estar. Aí pode ir com um time misto. Mas mesmo assim, um time misto do Grêmio vai causar problema para o Vasco. Vai jogar fora de casa. Depois do Grêmio, o Vasco joga contra o Atlético Paranaense em casa. Um time que está na Sul-Americana. Tá? Ganhou do Bahia, pode estar nas semifinais da Sul-Americana, mas é um time que tem um contra-ataque muito rápido também, igual ao do Inter. Então não vai ser jogo fácil. Depois ele joga com o Corinthians fora de casa, que está numa situação complicada também. Corinthians precisando ganhar. Depois joga com o São Paulo em casa, outro time encardido também, que vem no altos e baixos.
Depois pega o Palmeiras em casa ainda, joga com o Palmeiras. Palmeiras disputando o título. Depois sai fora para jogar contra o Ceará, que está lutando contra o rebaixamento, que tem um time que vive um momento melhor do que o do Vasco. Ou seja, a tabela pro Vasco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o dia 2 de dezembro, não tem jogo nenhum. A tabela do Vasco é muito difícil. Muito complicada. Então o Vasco tem que ganhar. Não tem outra palavra para o Vasco nesta sexta-feira. Tem que ganhar do Internacional. Se perder ou empatar, o Vasco aumenta e muito as chances de rebaixamento. Uma pena. Uma pena. Uma pena. Mas não tem jeito. O Vasco tem que ir para cima, tem que ganhar. E o Vasco tem que explorar as laterais. Essa é a minha dica. Explora as laterais. Joga em cima do Iago, em cima do Fabiano. Eles acabam entregando o ouro de vez em quando. Joga em cima deles, que vai dificultar a saída, e o Vasco pode conseguir alguma coisa. Numa bola parada, no chute fora da área do Andrei, só que o Vasco tem que se expor um pouquinho, não tem jeito. Se o Vasco não se abrir, não se expor, não vai fazer gol. Vai levar para o empate. O empate é melhor para o Inter. O Inter está brigando pelo título. Já está 5 pontos, mas está ali na zona da Libertadores. O Vasco não. O Vasco decide a sua vida no Campeonato Brasileiro. E outro detalhe, se eu não estiver enganado, o time que cai não está mais recebendo as cotas da Série A. Se o Vasco cair, a cota que ele vai receber é da Série B, não é da Série A. O Vasco já está precisando de dinheiro. Parece que está pagando aí, está pagando os salários, está acertando os salários aí, negócio de empréstimo, está acertando... Mas mesmo assim está por aqui, ó, de dívida. Então, meu amigo torcedor do Vasco, o jogo é muito difícil. Muito difícil. Como vai ser todos os jogos para o Vasco, principalmente por causa do time do Vasco. O Vasco se complica sozinho. E com esse esquema, com 3 volantes, com pouca criação no meio, tendo só o Fabrício, o cara que pensa, vai ter que ir na raça, galera. Vai ter que ir na raça, vai ter que ir na garra, vai ter que ir no amor. Então, meu amigo vascaíno, espero que o Vasco tenha um bom jogo, muito boa sorte e consiga vencer. Porque tá esquisito. Tá esquisito. Tá preocupante. Então, meu amigo vascaíno, essa foi a minha análise. Curtam, compartilhem, inscrevam no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um grande abraço. Até mais, dê seu like. Tamo junto. Tchau, fui.